Vamos lá, Lucas 21, verso 8, diz assim: Respondeu então ele: Acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu. E o tempo é chegado, não vades após eles. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Aqui são as guerras comuns que a gente vê, tá bom? Agora o verso 10, pessoal. Olha só que interessante. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares, isso aqui já ultrapassa muito o primeiro século, grandes terremotos e pestes e fomes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, do céu. Isso aqui, pessoal, não aconteceu ainda. Aqui é muito enfático. Eu sei que existe toda aquela literatura simbólica, né, como a gente também vai tratar quando Jesus fala, né? O sol não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Ali sim é simbólico, só que aqui não. Aqui está falando de coisas espantosas e grandes sinais do céu. Historicamente, isso aqui não aconteceu. E não tem nada a ver com aquelas descrições de Flávio Josefo, porque ali é mais uma coisa mais nacional, tá? E bem leve. Aqui é bem específico, pessoal. Essas guerras são específicas, acompanhadas de sinais e pragas dos céus. Lembrando muito as pragas do Apocalipse, tá? A questão dos 7 selos, 7 trombetas e etc. Pestes, fomes e terremotos. Lembra muito a linguagem do Apocalipse. Ó. As 7 taças. A primeira taça causa feridas dolorosas. A segunda taça mata todos os seres vivos do mar. A terceira taça transforma os rios em sangue. A quarta taça intensifica o calor do sol. A quinta taça causa escuridão e intensifica as feridas da primeira taça. Sexta taça seca o rio Eufrates. Até está lá em Apocalipse 16 para passar os reis do Oriente, né, para fazer a guerra. E invadir também a prostituta, que muitos identificam como a cidade de Roma. A sétima taça provoca um terremoto e uma grande praga de granizo. As 7 trombetas. A primeira trombeta traz o quê? Saraiva e fogo misturado com sangue. A segunda trombeta lança um grande monte ardendo em fogo no mar. A terceira trombeta, ela faz cair do céu uma grande estrela ardendo sobre os rios e fontes de água. A quarta trombeta fere a terça parte do sol, da lua e das estrelas. A quinta trombeta é o primeiro ai, a sexta trombeta é o segundo ai, a sétima trombeta é o terceiro ai. Os 7 selos do Apocalipse são eventos que, segundo a Bíblia, mudarão a vida na Terra e quase exterminarão a humanidade. Isso daqui, nenhum deles aconteceu, tá, pessoal? Por que eu digo isso? Porque esses selos só começam a ser abertos quando a besta está em ação. A besta do abismo, na leitura bíblica, ele é o homem da iniquidade, tá? Depois eu mostro, no decorrer do estudo que a gente for fazendo, eu vou comprovar que esses selos aqui, essas pragas, elas só vão acontecer quando esse indivíduo estiver em ação, segundo o texto bíblico. Ah, Silvestre, mas eu não acredito na Bíblia, etc. Eu não estou falando questão de acreditar ou não, eu estou falando de interpretação. Aqui é um canal de interpretação bíblica. Não é um canal de religião para impor nada para ninguém e nem canal ateísta para falar isso é mentira. Aqui a gente faz interpretação de texto. Crença ou descrença é particular de cada indivíduo, correto? Temos aqui o livro Apocalipse de Esdras, né? Que ele é escrito após a destruição de Jerusalém, fim do século I. Reflete exatamente o mesmo cenário que Mateus 24. Ele descreve guerras, caos e expectativa messiânica. Segundo Esdras 13, verso 29 ao 32, diz assim: Eis que virão dias em que o Altíssimo começará a livrar os que estão sobre a terra. E ele virá com grande poder, e acontecerá que, quando todas as nações ouvirem a sua voz, cada uma deixará a sua própria terra e a guerra que tinha entre si, e reunir-se-ão em uma multidão inumerável para fazer guerra uns contra os outros. Você vê que é algo mais específico, isso aqui não aconteceu ainda, tá? Outro trecho. E o Altíssimo aparecerá sobre o Monte Sião. Relembra muito o Zacarias 14. E todos os que se ajuntaram contra ele temerão e serão consumidos sem esforço pela lei que procede dele.
E quem é esse Altíssimo que vai aparecer? É o Logos. A imagem é o visível do Deus invisível. Temos também o livro de Baruque, Apocalipse de Baruque, também é pós-70, extremamente paralelo ao ambiente de Mateus 24. Segundo a Baruque 70 diz assim: eles odiarão uns aos outros e provocarão uns aos outros a guerra, e acontecerá que reino lutará contra reino e nação contra nação. Continuação. E acontecerá quando se cumprirem as coisas que foram ditas, que o Messias começará a se revelar. E ele convocará todas as nações, e algumas ele preservará e outras destruirá. Ou seja, vão ficar pessoas vivas, né, que vai ter aquela questão do reino, né, e etc. Segundo a Esdras, voltamos aqui para o livro de Esdras. E eis que virão dias em que o Altíssimo começará a livrar os que estão sobre a terra. E ele virá com grande poder e manifestará sua majestade. E acontecerá que, quando todas as nações ouvirem a sua voz, cada um deixará a sua própria terra. Isso aqui a gente já leu. Agora outro trecho. E o Altíssimo aparecerá sobre o monte Sião, e Sião virá e será manifestada a todos. E todos os que se ajuntaram contra ele temerão e serão consumidos. Aqui é uma vingança das nações, né? Ele vai virar para representar Sião, porque vai ter a conversão em massa de Israel. Eu vou provar isso também. E acontecerá que quando vierem esses sinais, meu filho será revelado, aquele a quem viste como um homem subindo do mar. E ele repreenderá as nações reunidas por sua impiedade e destruirá a multidão que veio guerrear.